Oi pessoal, tudo bem por aí? Vocês já ouviram falar em efeito Lichtenberg ou como chamam também de Lindenberg? Olha que imagem incrível, galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito. Essa daqui é a máquina que faz aquele efeito de raio na madeira. Aqui dentro dessa caixa tem um transformador de micro-ondas. Esse equipamento é de alta tensão, então por isso é muito importante tomar cuidado tanto na hora de fabricar o equipamento quanto na hora de fazer o efeito na madeira. Esse é um transformador de 110 volts e foi feito com essa fiação mais grossa que vai ser conectada na tomada. Essa caixa aqui é de madeira pinos e possui abertura dos dois lados para ter ventilação para que o equipamento não esquente muito. Do outro lado tem essas duas fiações mais finas que estão ligadas às duas pinças e são essas que vão conduzir a eletricidade para dar aquele desenho na madeira. E para facilitar o manuseio também foi colocado um interruptor. Pessoal, não fui eu que fiz esse equipamento, eu pedi para o meu amigo, que é eletricista, fazer, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu assisti para ter como referência para fazer esse modelo. E vale lembrar que esse é um trabalho perigoso, então tome cuidado na hora de fazer na sua casa. E na dúvida, é sempre bom ter um profissional do lado para pegar aquele primeiro contato até você pegar o jeito com a ferramenta. Essa daqui é a tábua que eu vou utilizar para fazer o efeito. Essa tábua vai poder ser utilizada dos dois lados. Esse lado aqui é o lado que tem a canaleta, que é para utilizar como tábua de corte. Já do outro lado, que é o lado liso, é onde vai ser feito o efeito e vai ser utilizado como tábua de servir. E eu já me adiantei e já fiz alguns pré-furos para colocar parafuso. E a ordem que você vai colocar os parafusos vai depender do desenho que você quer fazer. Pessoal, aqui eu tenho um potinho com água natural e um pouquinho de bicarbonato. E esse bicarbonato serve para deixar a água mais alcalina e assim ela conduz a eletricidade. Eu já fiz um teste sem o bicarbonato para saber se ia dar certo e não deu. E o que acontece agora é o seguinte, no local que você passar a água, é nesse local que vai aparecer o raio. Então, com os parafusos aí posicionados, você pode moldar o desenho que você quiser pincelando a água na madeira. Lembrando que a madeira absorve a água, então é preciso que esteja bem molhada. E com o aparelho desligado, agora é só pegar as pinças e colocar cada uma em uma extremidade seguradas pelo parafuso. E depois que você fizer isso, você se afasta da madeira e aí sim você liga o aparelho. E em hipótese nenhuma você pode ficar perto da madeira enquanto o efeito estiver acontecendo, porque isso é muito perigoso. Depois que os dois pontos se encontrarem, acontece isso que vocês estão vendo, da chama ficar mais alta. E é nesse momento que o desenho fica mais fundo. Então não se desespere porque isso é normal. Aí você pode desligar o aparelho e verificar se o desenho já está de acordo com o que você queria. Se estiver tudo ok, agora você começa a fazer o traçado de um outro desenho em qualquer sentido que desejar. Eu vou deixar o vídeo rolando um pouquinho para vocês verem como esse efeito fica muito legal. Depois de fazer o efeito, agora o processo é de lixamento para tirar o excesso de madeira queimada. E esse processo é feito com uma escova de aço. O próximo passo agora é fazer o isolamento da borda da tábua. E aí você pode utilizar a fita crepe ou então a fita adesiva comum. Depois de fazer esse isolamento, o próximo passo é selar a madeira e para isso você utiliza a Smart Resina. 2 camadas desse produto já são suficientes para criar uma película na madeira e assim evita de dar bolhas na sua peça.
Depois de ter esperado secar a Smart Resina, agora vamos para a parte do porcelanato líquido ou resina epóxi. O produto que eu estou utilizando também faz parte da linha Udi Udi que você encontra no site escutovelho.com. Esse é um produto bicomponente, que significa que para ele ter o resultado desejado, precisa misturar duas partes. A primeira parte, que é o componente A, você coloca uma quantidade de 100%, por exemplo, 50 gramas, que é o que eu estou colocando. Já para o componente B, que é o endurecedor, você já coloca somente 50%, que seria 25 gramas do que já foi colocado anteriormente. Aí você vai misturar os dois produtos até que ele comece a ficar bem incolor e aí já vai estar pronto para utilizar caso você não queira usar nenhum tipo de pigmento. Eu, por exemplo, vou utilizar duas cores diferentes, então por isso eu vou dividir esse produto e em cada potinho eu vou misturar a cor que eu quero. E depois de ter feito esse processo, agora é só derramar o porcelanato na peça e preencher todos esses veios. Pronto, pessoal, esse daqui é o processo de aplicação do porcelanato líquido na peça de madeira. Agora eu vou espalhar o restante do produto pelos veios mais rasos para que toda a peça fique bem preenchida. E depois de ter feito isso, é só aguardar 24 horas para começar o lixamento. Aqui eu já deixei uma peça pronta para vocês verem como é que fica o resultado final. E olha que lindo, né, pessoal? Mas ainda falta finalizar com a hidratação da madeira. E para fazer isso, eu vou utilizar o óleo mineral da linha Udi Udi, também da Dry Leves. Por que é importante fazer essa hidratação? Porque como se trata de um produto natural e muito poroso, com o passar do tempo pode ser que a madeira rache com mais facilidade e absorva muitas impurezas. Então, para prevenir que isso aconteça, é utilizado o óleo para hidratação e também você pode finalizar com uma cera de abelha, que também está disponível na mesma linha de produtos. E olha que peça linda que ficou! Pessoal, também fiz uma outra tábua com o efeito Lichtenberg com porcelanato na cor verde. E aqui eu vou fazer uma aplicação diferente. Eu vou utilizar o cristal verniz. Pessoal, esse daqui é um verniz atóxico que foi feito com a finalidade de ser utilizado em utensílios de cozinha. Ou seja, você pode deixar uma peça de madeira bem brilhante com verniz sem se preocupar com contaminação, porque é atóxico. Já para deixar a peça brilhante, eu vou precisar passar umas 2 ou 3 camadas. Tem pessoas que preferem um acabamento mais fosco, tem outras que já preferem um acabamento mais brilhante. Então vai muito do seu gosto ou então do gosto do cliente. É por isso que a Udi Udi já pensou nessas possibilidades e criou os produtos que possam atender a vários tipos de desejos. E olha como já fica brilhante só com a primeira demão de verniz. Pessoal, esse daqui é o resultado final da tábua feita com o efeito Lindenberg. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse conteúdo para quem não conhecia. E se você já conhecia, também espero que vocês tenham gostado do resultado final. Como eu sempre falo aqui para vocês, todo tempo eu trago conteúdo diferenciado e novo. Então é por isso que é bom vocês sempre ficarem de olho aqui nos vídeos para aprender coisas novas, para enriquecer o conhecimento e assim também para vocês ficarem por dentro aí do que está acontecendo no mundo da marcenaria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal!